Olá, turma. Aqui é a professora Simone Medeiros, da disciplina de literatura. A partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar conteúdo novo do livro didático. Até então, nós vínhamos trabalhando na plataforma Unoi, atividades de revisão. Aí, repito, a partir de agora é conteúdo novo. E o primeiro conteúdo a ser trabalhado, vocês encontram aí no livro didático, no capítulo 20. No capítulo 20, vocês vão encontrar modernismo no Brasil, terceira geração. Esse período da literatura brasileira compreende os anos de 1945 e vai até 1960. Antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, é importante que eu apresente para vocês algumas orientações para o estudo em casa, né? Para que esse estudo seja produtivo, é interessante que vocês sigam essas orientações. A primeira, você pega aí o seu capítulo 20 do livro didático e você vai ler da página 3 até a página 10. Esse período de páginas, da 3 a 10, você vai encontrar a terceira geração do modernismo no Brasil. Após ler essas páginas, você volta para assistir a esta videoaula. Depois de ter lido o livro didático, ter assistido a videoaula, você corre para realizar a atividade. Você vai fazer as atividades leitura do texto, que estão nas páginas 6, 7, 8 e 10. Terminou de fazer a atividade, você digita no Word e manda para a plataforma. Tem um espaço específico só para receber a atividade de vocês. Se você preferir, você também pode, depois de ter feito a atividade no livro didático, bater a foto desse livro e anexar a foto aí no espaço da plataforma, certo? E a última orientação, se tiver dúvida, contribuição não é novidade para vocês, vocês têm um fórum que é aberto junto com cada atividade semanal. Aí você se manifesta no fórum, certo? Bom, agora a gente entra no conteúdo propriamente dito da geração de 45, que é considerada a terceira geração moderna no Brasil. Essa geração, os autores dessa geração escreveram em poesia e em prosa, mas na aula de hoje o que nos interessa é a prosa da geração de 45. Mas antes da gente trabalhar obras e autores, é importante mencionar um pouquinho do contexto histórico em que essa geração está incluída. No Brasil e no mundo, né, o mundo passava por mudanças nesse período de 45. A primeira foi o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e o princípio da Guerra Fria, isso a nível mundial. E a nível local de Brasil, ocorria nesse período o fim da ditadura de Vargas e o início de um período de normalidade democrática. Ou seja, as coisas estavam, digamos que, se aquietando no Brasil, né? Diferente dos anos anteriores, das outras gerações, em que isso aqui estava ebolindo, né? Em revoltas e tudo. A terceira geração já está num espaço de mais normalidade democrática. Isso vai ser também, provavelmente, um reflexo na literatura da época, né? Vai ser uma literatura com mais calmaria. Agora eu faço algumas considerações sobre a terceira geração do modernismo no Brasil. São algumas características gerais dessa geração. Na terceira geração, aconteceu uma ampliação das preocupações sociais presente no romance neorrealista, vai se falar do que é real. A criação do transreal, isto é, a percepção da realidade e além da aparência, atingindo direções metafísicas e espirituais. Houve também na terceira geração a acentuação do teor psicológico nas narrativas, a popularização do conto fantástico, o academicismo, que é a valorização, né, daquilo que é acadêmico. Houve também nesse período da terceira geração uma oposição à liberdade formal, né? As gerações anteriores elas tinham uma liberdade maior em relação à escrita e a terceira geração já se opunha a essa liberdade formal.
né? Houve uma volta ao passado, a revalorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito, das referências mitológicas. Isso tudo é influência o quê? Do parnasianismo e do simbolismo. Então, a terceira geração, ela bebe também no parnasianismo e no simbolismo, né? Recebe alguma influência em relação principalmente à forma. A terceira geração condenava o coloquialismo e as liberdades estéticas. Eu acabei de falar sobre a oposição formal. E uma marca forte dessa terceira geração, forte mesmo, é o regionalismo universal, né? Aquilo que é regional passa a ser universal. E outra característica da terceira geração é a temática social e humana. Vão se falar do social e do humano. Agora a gente chega na prosa regionalista do João Guimarães Rosa. Os autores da terceira geração modernista são, são três, basicamente, os principais, né? Em prosa é o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. A Clarice Lispector vai ser objeto do nosso estudo na próxima aula. E em poesia é o João Cabral de Melo Neto. Eu vou trabalhar numa aula depois de trabalhar a Clarice Lispector. Mas na aula de hoje a gente vai trabalhar a prosa regionalista do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Esse autor nasceu em Minas em 1908. Formou-se em médica e exerceu a profissão no interior de Minas. Em 1934, ele ingressou na carreira diplomática, servindo em Hamburgo. Trabalhou ainda pelo Ministério do Exterior em Bogotá e Paris. Então, um camarada viajado, né, que foi do interior para o mundo. E o interessante é que nesse período que ele se formou em medicina e trabalhou no interior de Minas, ele tinha uma cadernetazinha que ele anotava. Ele viajava muito, né, pelos interiores, e ele anotava tudo o que ele via, o que ele ouvia. E essa caderneta com certeza serviu de base, né, para os escritos literários dele. O João Guimarães Rosa morreu de infarte e aos 59 anos, em 1967. Nesse ano, ele também foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Sobre a obra rosiana. Agora a gente vai entrar nas características da obra de Guimarães Rosa. Ele escreveu contos e romances, né? Quase todos esses contos e romances são ambientados no sertão brasileiro, no sertão brasileiro específico de Minas Gerais. O fato dele ter ficado conhecido como escritor dos contos e romances, né, da prosa regionalista, não quer dizer que ele não tenha escrito poema. Ele escreveu poema, mas ele é conhecido pelos contos e romances, certo? Uma outra característica da obra do Guimarães é que ele foca os espaços que aparecem na obra dele é o campo, é a vida agrária. Outra característica eu disse agora há pouco que ele trabalha nas obras dele a região do sertão de Minas Gerais, mas ele conseguiu se tornar universal. Mesmo trabalhando o regional, o local, ele conseguiu se tornar universal, e ele se tornou universal porque os personagens viviam problemas que todo ser humano, que todo homem vive, de qualquer região. Então a obra dele é considerada universal por isso, pelos dramas em que passavam os personagens, que são os dramas humanos de qualquer ser humano, independente do local onde vive. E uma marca forte da obra do Guimarães Rosa, que vocês vão encontrar em qualquer livro didático, diz respeito à linguagem, né? A linguagem que aparece na obra dele é muito peculiar, é uma linguagem que é influenciada pelos falares populares e regionais. Inclusive, essa linguagem tá aí, ó, de vermelho, ela tem um nome, é uma linguagem estilizada. O que é essa linguagem estilizada? Ela é utilizada pelas personagens sertanejas da ficção de Guimarães. Essa linguagem foi criada pelo escritor a partir do linguajar dos habitantes do interior de Minas. Então, ele pegou, anotou, né, a linguagem dos habitantes do interior de Minas, ele achava interessante, e ele pegou essa linguagem que é real e transformou numa linguagem de ficção.
E aí eu abro uma observação para vocês. Desde a infância, o Guimarães Rosa ele já tinha essa paixão por linguagem, né? Aos 7 anos ele aprendeu francês e depois ele entrou em contato com conhecimentos da língua alemã. Então, esse conhecimento de várias línguas também vai influenciar a escrita desse autor e vai influenciar a fala dos personagens desse autor. É uma outra característica da obra de Rosa. O sertão que aparece na obra do Guimarães Rosa é um sertão imaginário, porque vai além da geografia. Não é só o sertão que a gente vê dentro da geografia, mas é um sertão que ele cria também na obra dele. Continuando sobre a obra rosiana, a temática do Guimarães Rosa. A temática do Guimarães Rosa. A gente encontra na obra dele temas como destino, Deus, diabo, bem, mal, amor e morte. E a última característica que eu coloquei aí, eu já mencionei, né, que ele é um inovador na linguagem. Ele é considerado por ter inovado a linguagem literária brasileira. Ele criou palavras, né? A isso a gente chama de neologismo. Aí eu trago para vocês aí, olha, na cor vermelha, nas letrinhas vermelhas, eu trago para vocês algumas criações na linguagem da obra de Guimarães Rosa. Esses exemplos você encontra aí no seu livro didático, na página 6, no capítulo 20. Vejam aí 4 exemplos, né? No primeiro exemplo, sozinhozinho, é uma palavra que aparece na obra dele. Qual o significado dessa palavra? De onde ela surgiu? Olha, é a expressão sozinho, mais a partícula indicadora de diminutivo, que é o zinho. Então, sozinho mais zinho. O que significa na obra dele isso? Solidão acentuada, é muita solidão. A segunda palavra, sussurruídos, é a junção do sussurro mais o ruído. Dentro da obra, esse sussurruído significa, né, um som produzido pelas falas de pessoas em voz baixa. Então, pessoas falando em voz baixa, ele chamou isso de sussurruído. Ossoso é o osso, mais o osso mais oso, né? Mas a partícula intensificadora. O que significa o ossoso? É um indivíduo muito magro, é só o osso, né? Aí ele chamou na obra dele de ossoso. Adormorrer é a junção do adormecer mais o morrer. Então, ele juntou, né, esses dois verbos e aí deu origem a uma nova palavra que significa alguém que morreu dormindo. Vai aparecer um personagem lá na obra dele que morreu dormindo. Ele chamou de adormorrer. Aqui eu trago para vocês um quadro de algumas obras importantes do Guimarães Rosa, né? A primeira obra é a Magma. Essa obra é de 1936, é uma coletânea de poemas. A segunda obra é Sagarana, uma obra muito conhecida do Guimarães. É um livro que reúne contos, são 9 contos. E em seguida a gente tem Com o Vaqueiro Mariano. É um conto, essa obra Com o Vaqueiro Mariano é um conto que o Guimarães Rosa escreveu após uma longa excursão que ele fez no Mato Grosso. Dessa excursão nasceu um conto. Em 1956 a gente tem a obra Corpo de Baile. É um livro que reúne o gênero novela, né? Tem várias novelas escritas aí dentro dessa obra chamada Corpo de Baile. Em 56 tem o Grande Sertão Veredas, que é o romance, que é a grande obra-prima do Guimarães Rosa. Esse livro é muito importante para a literatura brasileira, já foi transcrito, né, para várias línguas e todo mundo que ama literatura e que trabalha com literatura lê, né, estuda. Há variados estudos sobre essa obra, é um romance. 1962 tem a obra Primeiras Histórias, que é um livro de contos, também 21 contos. Lá o Sagarana a gente tem 9 contos e Primeiras Histórias, 21 contos. Campo Geral, 1964, é uma novela, né, que faz parte, essa novela faz parte lá da obra Corpo de Baile. Ele pegou uma novela e botou aí no Campo Geral. Noites do Sertão é um livro composto por 2 novelas. Tutameia
A outra obra, que é uma obra de 67, reúne 40 contos, são muitos contos, 40 contos. E já chegando ao final, né, essas histórias, né, uma obra que foi editada póstuma após a morte do Guimarães Rosa, ele morreu em 67, em 1967, e essa obra, estas histórias, foi publicada em 69. É também um livro de contos. E por último, Ave Palavra, que é um livro de contos, né, um livro que reúne contos, poemas, notas de viagem, diários e reportagens poéticas e por aí vai, certo? Aqui são algumas obras, não estão todas. Agora a gente vai falar de uma obra específica que está aí no livro didático de vocês, na página 7 do livro didático, capítulo 20. É a obra Sagarana. É um livro, né, que é a junção de 9 contos. Aí eu parto aí do significado da palavra saga, significa lenda, irana, é uma palavra tupi que significa semelhante, parecido. Então, o que a gente tem aí? Sagarana é uma lenda parecida com algo. Obra que reúne 9 contos, Sagarana. Sagarana também aparece em Sagarana o regionalismo de forma explícita, né? Como é esse regionalismo? É o cenário de todos os contos ao interior de Minas Gerais e a linguagem é estilizada da fala mineira. Então a gente tem aí esse regionalismo, ele aparece de duas maneiras, no espaço e na linguagem. Uma outra característica de Sagarana, os personagens são vaqueiros e jagunços. Aí o que você vai fazer agora? Pegue seu livro, capítulo 20, página 7. Você vai encontrar a síntese dos contos que constituem o livro Sagarana. Tem uma síntesezinha aí no seu livro de cada conto de dentro da obra Sagarana. E por fim, o romance Grande Sertão Veredas, que é um romance de 1956. Você vai encontrar também uma síntese aí no seu livro didático, na página 9 e 10 do capítulo 20. Aí eu trago para vocês algumas características, né? O título apresenta duas dimensões, Grande Sertão é o maior, né? Em oposição ao Veredas, que é um caminho já mais estreito. Então, Grande Sertão, Veredas. Trama inspirada nas batalhas medievais, travadas entre grupos que disputam o poder sob a liderança de um chefe carismático. Isso aí é um pouquinho do que aparece em Grande Sertão Veredas. Então, esse tema é um tema que vem sendo trabalhado desde lá da Idade Média. Uma outra característica é um romance de formação e de uma história de amor entre Riobaldo, que é o personagem principal, e o Diadorim. Uma outra característica, toda a narrativa é entremeada pelas reflexões do personagem Riobaldo, o que tem o poder de desestabilizar as certezas absolutas do leitor. Então, durante toda a obra, né, a gente vê o Riobaldo conversando com o doutor, que aparece lá na história, e a conversa deles dura 3 dias, né, a conversa do Riobaldo com o doutor. Só que essa conversa de 3 dias virou Grandes Sertões Veredas, que é uma obra gigante, né? E lá você vê o Riobaldo, que é o personagem principal, de estar contando um caos para o doutor. E a partir desse caos se levanta questões existencialistas, né? Se o diabo existe, não existe, o Deus, né? O homem. Então, todas essas questões existenciais, diabo, Deus, homem, elas vão aparecendo lá. E no final da obra, o personagem chega à conclusão, né, que o diabo não existe, né, que o diabo, na verdade, é o homem, né, o que existe é o homem. É uma questão, uma reflexão que ele faz. E nesse momento que é regional, né, um homem do sertão de Minas Gerais, o Riobaldo, ele passa a ser universal, porque essa questão do inferno, do homem, de Deus, é uma questão universal, né, que até nos faz lembrar lá do filósofo do Sartre, o inferno são os outros, né, e aí o Riobaldo diz o que existe é o homem. E essas questões da travessia física, né, os tropeiros que estão para lá e para cá, os jagunços, essa travessia física é também uma travessia existencial, de questionamento. Aí, nesse momento, o que é regional passa a ser universal também.
certo? Deem uma lida aí no livro didático de vocês, na página 9 e 10, capítulo 20, sobre. Até a próxima, foca na aula.